nossa convidada, Maíra Dias Gomes, ela é escritora, repórter, modelo e atriz, e traz contribuições com diversos veículos de comunicação, entre eles a MTV, a revista Rolling Stones, Glamour, VH1, Folha de São Paulo, Capricho, Época, são inúmeras. Já participou de alguns videoclipes. O mais recente foi com a banda The Smashing Pumpkins. Sim. E também já apareceu no seriado The Fosters. Rapidamente. Maíra possui 3 livros publicados. O best-seller Fugalaça, 1001 Noites de Silêncio e Finalmente Famosa. E como repórter, Maíra já chegou a entrevistar algumas personalidades notórias, como Arnold Schwarzenegger, Jennifer Lawrence, Vin Diesel e também o elenco de Mad Men, aclamada série da AMC. Eu gostaria de lhe agradecer imensamente por você ter aceitado o convite. Um prazer imenso recebê-la, Maíra, aqui na nossa Obrigada a você pelo convite. Maíra, esse ano está completando 14 anos da sua estreia como escritora. Uau! O tempo voa. Você atribui o sucesso de Fugalaça à junção de realidade com ficção ser responsável por despertar o interesse das pessoas? Eu, como eu já disse muitas vezes, cresci adorando escrever em diários. E eu cresci no mundo de literatura, como você sabe, e televisão, teatro e tal. E onde escrever é uma coisa sempre incentivada no meu dia a dia, na minha família. E eu sempre gostei de escrever. E eu sempre gostei de escrever em diários. Eu sempre gostei de narrar sobre as minhas emoções, as coisas que estavam acontecendo na minha vida. Sempre gostei de literatura desse tipo, intimista, em primeira pessoa e também de mulheres. E quando eu comecei a escrever o meu primeiro livro, eu acho que esse foi o caminho natural para mim. Eu já tinha um blog, eu já escrevia na internet há um tempo, então eu já tinha pequena, mas um pouco de audiência. Já tinha um fanbase de leitores que me acompanhavam há um tempo, apesar de inicialmente serem poucas pessoas dentro dessas plataformas. Então, acho que o caminho natural para mim sempre foi escrever sobre o que eu estava passando, sobre o que estava acontecendo comigo. Eu sempre gostei, por exemplo, de Diário de um Adolescente. E Fugalaça foi escrito numa época em que eu precisava dessa experiência, em que eu estava passando por problemas na minha adolescência, com depressão e tal, e passando por situações que eu gostaria de narrar, porque tantos outros adolescentes também estavam passando por isso. E na minha cabeça poderiam se identificar. Então eu atribuo o sucesso desse livro à honestidade com que eu narrei a minha história e de maneira crua e sincera e falando honestamente sobre os problemas da vida de um adolescente de 16 anos, que não são exatamente um mar de rosas. É a época em que a gente está passando por uma grande transformação e passando por diversos problemas de autoestima, primeiras experiências, primeiras grandes decepções. Enfim, então eu acho que essa minha forma honesta de narrar a história foi o que fez com que os adolescentes se identificassem e também porque a história se passava em um universo muito próximo ao universo dele. Como foi seu percurso como leitora e quais suas influências diárias, principalmente de escritores brasileiros? Bom,
como você sabe, o meu pai foi um grande escritor brasileiro, então, naturalmente, ele foi a primeira influência que eu tive, não só literária, mas influência em geral na minha vida. Pessoa que sempre me incentivou a escrever e que sempre me deu a impressão de que todo mundo escreve, escrever é algo natural. Escrever é algo que deve se fazer, é uma atividade que ajuda a todos. Então, o meu pai, ele sempre me deu essa impressão de que escrever é a coisa mais normal e mais natural do mundo, e eu cresci escrevendo por causa do meu pai. E também assistindo ele, criando as novelas, trabalhando nas novelas, e quando eu era criança eu tinha a oportunidade de não só vê-lo escrevendo as novelas, mas depois ver na televisão, ter o elenco vindo na minha casa, ou seja, ver a obra se materializando e se transformando em algo grandioso. Então era algo, uau, que eu admirava muito meu pai. Então, com certeza foi a primeira influência na minha vida. E como você sabe também, o meu padrinho era o Jorge Amado. E é a mesma questão. Eu, enquanto criança, não sabia quem era o Jorge Amado. Eu conhecia o Jorge Amado, meu padrinho. O Jorge Amado, meu padrinho, me dava livros de presente. Tanto ele quanto meu pai me levavam em bienais do livro. Então, sempre algumas atividades que giravam em torno da literatura. E aí, com isso, vem junto também os amigos do meu pai, que acontecem que são grandes escritores da Academia Brasileira de Letras. E daí, crescendo mais um pouco, já na infância, eu era viciada em literatura de terror. Eu amava livros de terror. Então, a minha segunda influência na minha vida eram histórias de assassinato, fantasmas. Eu era obcecada pela coleção de livros de Goosebumps, super influenciada por tudo de terror. Crescendo mais um pouco isso, eu já estava na escola e eu estudei numa escola americana. Então, a minha educação ela foi primeiramente americana, na verdade. Então, na adolescência, eu comecei a ler também autores estrangeiros e tal, e alguns dos meus livros preferidos na escola eram tipo, eu não sei a tradução em português, você pode me ajudar, Catcher in the Rye, The Outsiders, alguns livros clássicos da juventude americana também. E aí, mais tarde, também começaram as influências de escritores beatniks, tipo, eu amava Jack Kerouac, Hunter Thompson, Bukowski e todos os escritores dessa época, que acontecem que são todos escritores homens. Então, eu amava esses livros escritos pelos homens, mas eu também sentia falta de ouvir uma voz feminina narrando esse mesmo tipo de história, essas loucuras e drogas e aventuras e a vida na estrada, isso e aquilo. Aí eu comecei a ter algumas influências um pouco mais próximas de mim na adolescência. Eu comecei a amar ler Clarice Lispector. Eu li um livro da Clara Verbuck, que hoje em dia a Clara é minha amiga, mas na época eu super admirava a Clara, porque ela também tinha escrito um livro nesse mesmo tom pessoal e tal. E também a Fernanda Young foi uma grande influência. Mas conforme eu fui crescendo, muitas influências foram mudando, mas eu diria que algumas dessas foram as principais que me moldaram assim para me tornar escritora. Sim, a Fernanda Young assina a orelha do meu primeiro livro. Na época foi uma grande, imensa honra que a Fernanda sequer quisesse ler o meu livro. E ainda mais depois de ler a opinião da Fernanda, Isso. eu acho que foi um momento que me ajudou muito a crescer a minha autoestima como escritora, porque a Fernanda Young gostou do meu livro. Então, né, isso me deu uma certa confiança para continuar escrevendo, e eu sempre fui muito, muito grata à Fernanda e sinto muita falta dela. No centenário do seu padrinho, já teve um evento
aí nos Estados Unidos, que você falou na ocasião que ele tinha sido uma inspiração para você, embora você escrevesse sobre temáticas diferentes. Juntamente com seu pai, Jorge Amado tinha exercido uma influência na sua escrita. O que a mais tocou na obra desses autores? A sua voz, ela tá cortando um pouco. Bom, como eu te falei, o Jorge Amado foi uma grande influência, assim, pela presença que ele foi na minha vida, na infância, né? Porque ele faleceu, eu ainda era bem nova. Mas, como eu disse, ele foi uma das primeiras pessoas que me deu livros de presente, que incentivou o hábito da leitura na minha vida. E, além disso, na escola, a literatura do Jorge Amado era obrigatória. Então, durante meus anos na escola, tive que ler todos os livros do Jorge Amado. Mas, sim, tanto ele quanto a Zélia. A Zélia também era a minha madrinha. Foram grandes influências. É que tá um pouco difícil de ouvir a pergunta. Tá me ouvindo bem? Sim, estou. Maíra, como você percebe a apreciação do público americano? Eles conhecem muitos autores brasileiros? Sinceramente, não. Eu acho que o brasileiro ele tem um hábito de leitura muito maior do que o americano. O americano ele não lê tanto. Eu arrisco dizer isso. Geralmente, quando eu converso com algum amigo meu americano, o máximo que ele conhece é o Paulo Coelho. Um trecho do seu livro Mil Uma Noite de Silêncio, no qual você diz que crianças têm medo de fantasmas, têm medo de monstros, e adultos têm medo de gente, medo de perder gente. E esse trecho ele soa muito reflexivo e expressa um aprofundamento em si mesma, além de revelar uma visão de realidade. Vou tentar responder pela parte que eu ouvi. Essa frase é do livro Mil Uma Noite de Silêncio, e eu ouvi você falando que é uma frase bastante reflexiva. Eu acho que todo o meu texto ele é muito reflexivo. Ele é muito voltado para situações que estão acontecendo dentro da cabeça dos personagens. E Mil e Uma Noite de Silêncio, ele é total um livro em que quase todo o livro acontece dentro da cabeça da personagem, são os conflitos na cabeça dela. E nessa questão, ela está se referindo ao medo que ela tem de ficar sozinha, ao pavor que a personagem tem de ficar sozinha. Então, ela está se referindo a crianças que têm medo de algo que talvez não seja real, como fantasmas ou monstros, situações inventadas pela nossa cabeça, mas ao mesmo tempo ela está comparando isso ao medo que ela tem de ficar sem pessoas. Contemporânea que diz que a literatura é uma fuga da realidade, você acredita que talvez possa caber os dois viés, tanto da fuga como o aprofundamento da visão de realidade que temos sobre a vida? Eu acho que a gente escreve para fugir da realidade, e daí o que a gente escreve afeta a nossa realidade, e é um ciclo constante. Quando você está escrevendo, o que você está escrevendo, ele está afetando a maneira com que você está vivendo a sua vida, e as coisas que estão acontecendo na sua vida, elas vão afetar também o que você está escrevendo. Maíra, conta um pouco sobre o livro Finalmente Famosa, como foi o seu processo criativo e como foi equilibrar o lado repórter e a escritora. Bom, o livro Finalmente Famosa, ele é uma ficção, mas ele é uma ficção baseada em um acontecimento real.
um dos primeiros o primeiro prédio, aliás, onde eu morei em Hollywood. Eu moro em Los Angeles, para quem não sabe. Era um prédio considerado bastante histórico numa área turística de Hollywood, que é a Calçada da Fama. E esse prédio ele tem uma história enorme. O Charlie Chaplin já foi dono desse prédio e vários atores de filmes silenciosos se mudaram para esse prédio quando se mudaram para Hollywood. Então, esse é um prédio bastante histórico que também tem fama de ser mal assombrado, porque é um prédio muito antigo também. E foi o primeiro lugar onde eu morei quando eu me mudei para cá. E aconteceu um crime nesse prédio enquanto eu estava morando lá. A minha vizinha ela foi assassinada pelo noivo dela. E esse caso ele acabou ficando de certa forma notório, porque ele se trancou dentro do prédio e o SWAT teve que vir, evacuar todo mundo e tal, e acabou ao vivo na televisão, então foi algo que se tornou notícia. E essa história, que foi uma história obviamente bastante trágica, me inspirou uma crítica maior e uma vontade de escrever esse livro chamado Finalmente Famosa, porque a partir desse crime, ela, que estava em Hollywood atrás de uma carreira como maquiadora na indústria, acabou se tornando, infelizmente, uma vítima famosa e um fantasma famoso, e ele acabou se tornando um assassino famoso. E os dois estavam em Los Angeles com essa vontade de se tornar famosos. Isso aconteceu de uma forma trágica e extremamente irônica. Então, a partir desse caso, eu resolvi escrever o livro Finalmente Famosa, que fala dessa obsessão das pessoas quando vêm para Los Angeles em ficarem famosas e como isso acontece às vezes de maneiras trágicas, e também como a cidade tem a capacidade de ganhar dinheiro em cima disso, ganhar dinheiro em cima de tragédias. Nesse caso do assassinato, por exemplo, existem tours que passam por lugares supostamente mal assombrados onde aconteceram crimes e tal aqui. E o tour começava a passar na frente desse prédio contando a história dela. Então isso me inspirou a escrever esse thriller, que é uma ficção, porém baseado nesse crime que aconteceu. Além da literatura, você possui uma forte ligação com a música, seja como espectadora ou como repórter, cobrindo premiações, entrevistando. Você pensou na possibilidade de escrever a biografia de algum artista? Eu acho que se eu tivesse a oportunidade de trabalhar com um músico, um artista de qualquer tipo, que quisesse que eu escrevesse, seria algo que eu adoraria fazer, com certeza. Se fosse uma história que me interessasse o suficiente, se fosse uma boa oportunidade, eu acho que para qualquer escritor, jornalista, seria uma experiência válida, com certeza, e no mínimo interessante e divertida. Mary, como tem sido o seu processo de escrita ao longo dessa pandemia? Já surgiu ideias e planos para um novo livro? Sim, eu acho que não só comigo, mas com todo mundo, essa pandemia ela está sendo uma montanha-russa, né? Tem momentos em que eu estou super produtiva e momentos em que eu não estou nada produtiva, e eu acho que isso é completamente natural nessa situação maluca que a gente está vivendo. Às vezes a nossa saúde mental ela está melhor do que outras vezes, às vezes a nossa produtividade ela está melhor. Enfim, então eu tenho alguns momentos em que eu estou escrevendo, sim. Eu não diria que eu estou escrevendo todos os dias, porque eu estou lidando com outras situações também. Mas, como eu já disse recentemente, eu estou trabalhando no que seria a continuação do meu primeiro livro, Fuga-Laça. Então, o meu plano é, em breve, lançar essa segunda parte de Fuga-Laça, que se passaria mais de 15 anos depois da história inicial.